Ninguém é para sempre. É isso aí, eu sou Alexandre Souza e esse é o canal Vivendo de Gestão, onde eu trago as minhas experiências há 14 anos à frente de uma empresa de sistema de gestão. Então, ninguém é para sempre, né? Nenhum colaborador é para sempre. Eu estou vivendo esse momento de transição de um colaborador muito bom, que me ajudou muito no meu negócio. E aí chegou a hora, né, dele partir para outros desafios. E obviamente a gente fica triste, porque acaba que a gente gera um vínculo, né, com as pessoas, e também preocupado, porque esse colaborador era uma pessoa que ajudava muito, pessoa que era a chave dentro da empresa. E então, obviamente, a gente tem uma preocupação, dúvida, como vai ser daqui para frente. Porém, eu já estou com a minha empresa há 14 anos e eu já passei por isso outras vezes, tá? Não é a primeira vez que eu passo por isso. E essa é a vida do empreendedor, né? Primeiro, vencer desafios. E uma coisa que eu já também aprendi é que todo tempo, muitas das vezes, a gente tem que saber reiniciar, começar de novo. Eu quero dizer o seguinte, que você, empresário, a partir do momento que você começa a ter uma empresa com uma quantidade razoável de colaboradores, hoje eu tenho 12, é normal ter essa renovação. E aí, existe aquelas pessoas chaves que, obviamente, quando esse tipo de coisa acontece, você fica preocupado. Só que existe algumas formas, eu estava pesquisando, né, para a gente diminuir o impacto disso dentro do nosso negócio, que é o certo a se fazer, né? É o que a gente deveria fazer. Uma das coisas é, primeiro, documentar. Documentar os processos, ter os processos documentados, para que a outra pessoa que venha substituir tenha por escrito e com clareza qual é o papel dele, qual que vai ser o papel dele. Obviamente, nem tudo é técnico, né? Existe a questão do caráter, da proatividade e tudo mais. Só que você procura, você acha. Às vezes, coloca uma pessoa logo de cara no cargo ou no setor, seja pessoa, setor de chave ou não, mas quando você procura, você acha. Então, primeira coisa, documentar os processos, a rotina. Lá na empresa eu já tenho isso, a gente chama instrução técnica, a gente já tem isso daí, então para mim está tranquilo essa parte. Agora é um organismo vivo, você sempre tem que estar acrescentando alguma coisa, tem que te dedicar. A segunda coisa é treinamento. Então, para você ter uma equipe alinhada, eu já falei isso em um outro vídeo, tá? Vou deixar aqui no final o link desse vídeo. Para você ter uma equipe alinhada, você tem que ter treinamento constante, ter muitas horas de treinamento aí na sua empresa. Inclusive, se possível, é importante documentar quando que está tendo treinamento e as horas desse treinamento, para você ter uma base depois, quantas horas de treinamento e quanto tempo você levou para aquele funcionário ficasse bom dentro do padrão que você quer. Né? Então isso é importante, tá? Para tu ter informação, né? Século XXI, o ouro é informação. E aí para tu ter uma base também de quanto tempo tu vai levar para aquele funcionário ficar no nível que você quer. Então já te dei 2 dicas aqui, se você gostou já curte esse vídeo aqui, tá bom? Outra ação que o empresário tem que ter, principalmente com relação aos cargos chaves, é tentar ter uma pessoa sombra, né? Digamos assim,
aquela pessoa que está auxiliando a outra pessoa num cargo-chave. Para quê? Para quando esse colaborador do cargo-chave sair, tu não ter uma pessoa totalmente zerada para ficar no lugar. Isso é uma coisa que eu já não fiz, né? Nesse momento agora, eu vou ter que basicamente assumir esse setor, pelo menos por um tempo, para que eu treine agora uma pessoa que vá substituir. E aí, muitas das vezes também o empresário, por que a gente não coloca essa sombra do lado, né? Primeiro, porque às vezes a gente nunca pensa nessa sucessão, acaba que, na verdade, a gente se acomoda, né? Quando a pessoa é boa, a gente se acomoda, a gente fica tranquilo. E aí a gente passa a não pensar nessa situação que a pessoa vai sair. E todo mundo tem um tempo, tem um prazo. E aí a gente se acomoda. Então a primeira coisa é que a gente se acomoda, então não pensa nessa sucessão. E aí acontece isso que está acontecendo comigo. E a segunda coisa é a questão de faturamento, né? Nem sempre a gente tem um faturamento suficiente para ter uma pessoa para ser o reserva, né? Daquele cargo-chave. E aí a gente sabe que o custo de um colaborador é muito alto. Então existe esse fator que eu acredito que é o que impacta mais, inclusive, nas empresas pequenas e médio porte, né? Só que o que você deve fazer, e é o que eu vou começar a fazer a partir de agora, sobre esse tipo de situação. Ver dentro da equipe, e geralmente você tem essa noção, quem é aquela pessoa que poderia num futuro, assumindo esse setor-chave. E aí, fazer um planejamento para começar a delegar pequenas ações que é da competência daquele setor-chave. Porque daí você já vai testando essa pessoa e aí quando acontecer essa situação, você já fez alguns testes e, obviamente, você conhece do seu negócio, você vai saber se ela vai servir ou não para ocupar esse cargo. Então essa é uma outra forma de não passar por isso. E tem mais outra forma também, que é automatizando, pelo menos a maioria dos processos. O ser humano ainda é insubstituível, tá? Seja com inteligência artificial ou qualquer outra coisa. O ser humano é insubstituível. Mas o que você puder fazer para automatizar os processos é melhor, né? Porque daí fica mais fácil num processo de transição e, sem dúvida nenhuma, aumenta a eficiência. Até porque todo processo de transição existe um transtorno, né? Existe um período ali que o trem vai sair do trilho e aí a nova pessoa que vai assumir o cargo, ela leva esse tempo para que as coisas entrem no trilho novamente, né? Entrem no eixo novamente. E aí, se você tem automação, isso é minimizado, né? Porque os processos já estão todos automatizados. Então, pessoal, é basicamente isso. Estou passando por isso agora. É um processo que já vivi antes, estou vivendo agora e vou viver novamente na minha empresa. Só que agora eu estou me preparando mais para ter um impacto menor no meu negócio, né? Hoje as pessoas são as maiores necessidades de toda empresa que eu vou, tem necessidade de pessoas. Então a gente tem que fazer planejamento. Pessoas são importantes. Então a gente tem que fazer planejamento para diminuir o impacto disso no nosso negócio. E se você gostou desse vídeo, compartilha, se inscreve aqui no canal e coloca aqui no comentário para a gente o que você fez aí no seu negócio para evitar esse tipo de coisa. Me ajuda também a ter ideias e aplicar de repente o que você fez aí na minha empresa. Tá? Eu acredito que aqui é uma troca. Vai no comentário se você passou por esse tipo de situação e vai ajudar não só eu, como outros empresários que estão assistindo esse vídeo também. Um abraço.